Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Blog do Paulinho no YouTube. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2014. E vamos lá, vamos aos principais assuntos do dia. A reunião do CORE, o Comitê de Orientação do Corinthians, deu o que falar na última segunda-feira, hein? O presidente do clube, o delegado Mário Gobi, chegou às lágrimas. Realmente parece não estar aguentando mais a pressão. Pressão que, por sinal, realmente é muito grande. O seu grupo se dividiu. A parte mais próxima ao André Sanches atira por todos os lados, pela imprensa, utiliza a torcida e dentro também, internamente, faz ataques à gestão do atual presidente, o Mário Gobi. O grupo Corintianos Obsessivos, que a princípio, no meio desse tumulto, permaneceu ao lado de Gobi, também está chutando a turma de André Sanches diariamente. Diariamente a turma de André Sanches é agredida verbalmente, não em público, mas internamente pelo pessoal do grupo Corintianos Obsessivos, que por sinal também está rompendo em parte com a atual gestão. É uma salada, um verdadeiro samba do crioulo doido. Dos obsessivos na gestão do Corinthians sobraram apenas o senhor Faustinho, que é diretor de esportes terrestres, e o senhor Fernando Alba, que dirige as categorias de base do Corinthians. Eles têm, digamos, motivos para não saírem da gestão. Voltando à reunião do CORE, o delegado Mário Gobi desabafou completamente. Deixou bem claro, que vem sendo traído por aqueles que antes cavalgavam junto com ele. Alegou também, insinuou que a invasão ao CT do Corinthians, uma coisa que na verdade todo mundo sabe, foi orquestrada por gente de seu próprio grupo, da dissidência, insinuando o grupo de André Sanches, dizendo ainda que quando sair da presidência do Corinthians, sairá com dignidade. Não é bem verdade, seu Mário Gobi? Sabemos bem que o senhor foi o diretor de futebol do André Sanches, hoje é presidente do clube, e tanto naquela época quanto agora, o senhor conviveu lado a lado com o treinador Mano Menezes e seus esquemas com o empresário Carlos Leite. Não coibiu lá e não está coibindo cá. Então não tem como dizer que o senhor é uma pessoa inocente. O senhor que foi delegado do Detran aqui em São Paulo no período em que houve a CPI do Detran, um dos períodos mais corruptos da história da Polícia de São Paulo. O Conselho Deliberativo da Portuguesa e também o COF do clube decidiram por unanimidade ingressar com ação na Justiça Comum contra a CBF. Uma atitude digna, uma atitude corajosa e que tomara de bons frutos a Portuguesa. Tudo indica que para evitar maiores problemas a CBF vai ter que fazer o que já esperávamos, o que já comentávamos em programas anteriores, ou seja, ajeitar todos no mesmo barco. É assim que ela vai conseguir manter, por exemplo, o Fluminense. Fluminense que foi rebaixado dentro de campo e luta para voltar à Série A pelos caminhos, digamos, dos tapetões. A Portuguesa, que não caiu dentro de campo, procura se fazer valer da lei, a lei que mostra claramente que uma lei federal, o Estatuto do Torcedor, tem que se sobrepor a uma norma esportiva. É com grande satisfação que eu recebi a notícia de que o deputado Romário será candidato ao Senado brasileiro nas próximas eleições. O baixinho, convenhamos, fez por merecer. Quando
lançou sua candidatura a deputado federal, foi absolutamente combatido pela imprensa, jogado na vala comum de muitos ex-jogadores, celebridades e tudo mais, que se utilizam realmente da política para se locupletar, para aparecer, para ter outro tipo de vantagem. Romário não. Romário calou a boca de muitos, inclusive a do blog do Paulinho, que não acreditava que sua conduta seria tão espetacular, tão corajosa. Romário, diferentemente de Ronaldo Fenômeno, diferentemente de Bebeto, diferentemente de Pelé, considerados ídolos nacionais, não permaneceu deitado em berço esplêndido, não curtiu as festinhas da FIFA, as festinhas da CBF. Romário se posicionou a favor do povo, como todo político, na verdade, deveria fazer. Romário fez, repito, por merecer a disputa, não apenas a disputa, fez por merecer a cadeira do Senado. E por isso, acredito, deve vencer sua eleição por larga margem de votos. E desde já recebe o apoio do blog do Paulinho. Depois de ampla campanha da oposição do São Paulo contra a reforma do Morumbi, contra os termos da reforma, com diversas alegações, porém, na hora de analisá-las, fugindo do embate, parece que agora as coisas começam a caminhar favoravelmente ao tricolor. Em reunião do Conselho Consultivo, realizada na última semana, foi aprovada por unanimidade, foi aprovada por unanimidade a reforma, o projeto de reforma do estádio, inclusive a sua cobertura. Vale lembrar que o Conselho Consultivo tem membros da atual situação, tem membro também da oposição, o que talvez facilite, a próxima reunião importantíssima do Conselho Deliberativo do clube, facilite o entendimento maior de ambas as partes, para que o São Paulo possa caminhar rumo à modernização do seu estádio. O fato lamentável dessa reunião do Conselho Consultivo de São Paulo é que foi dado posse a Márcio Tomás Bastos como novo Conselheiro Consultivo de São Paulo. Quem conhece Márcio Tomás Bastos e sua vida, e seus caminhos políticos pelo Brasil, sabe muito bem do que estamos falando. Chegamos ao momento mais interativo do blog do Paulinho no YouTube, o momento em que você participa aqui conosco com as perguntas deixadas nos comentários, nos comentários do tópico blog do Paulinho no YouTube. Vamos lá! Alessandre, olha que nome, hein? Alessandre, não é Alexandre, é Alessandre. Fala, Paulinho, sobre o caso Luiz Paulo Rosenberg e a casa de prostituição. Muitos conselheiros queriam expulsão do clube, blá blá blá. O que virou isso tudo? Está sabendo se foi para frente o caso? Pois não é desse tipo de pessoa que o Corinthians precisa. Olha, quem conhece o procedimento interno do Corinthians com relação à comissão de sindicância sabe que as tartarugas costumam ultrapassá-lo de longe. O único processo de conselho com relação a julgamento do clube que eles conseguiram acelerar foi o meu. Porque o resto tem cara que, por exemplo, tem cara que roubou escandalosamente, todo mundo sabe quem é, no Parque São Jorge, desviou dinheiro de verba, foi acionado por esse conselho e quando chegou no Conselho Deliberativo acabou sendo perdoado. Não é impossível que aconteça com o senhor Luiz Paulo Rosenberg. Alexandre, o Mano Menezes já está sentindo o fantasma de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians? Acho que não, Eu acho que ele está sentindo o fantasma da demissão, porque daqui a pouco mais uma ou duas derrotas vai ser duro de segurar, mesmo com esqueminha. Mas Vanderlei Luxemburgo seria demais, O Corinthians não merece tanto. Tão pouco, Ana Paula Evangelista. Se lembra da PSN, emissora que existiu entre 2000 e 2002, transmitindo eventos como Libertadores e a Copa Mercosul? Por que deixou de existir?
picaretagem da Rix Music, na verdade, deixou de existir porque não conseguiu competir com a Rede Globo. A Rede Globo é uma empresa aqui no Brasil que detém os direitos, né, dos principais campeonatos do país e alguns do mundo também. Então, a PSN não tinha como concorrer e também não conseguiu entrar na grade, né, das TVs a cabo, dominadas também pela turma da Rede Globo. Ailton: olá Paulinho, o Neto disse que o São Paulo estaria com 3 meses de salários atrasados. Essa informação procede? Não procede. Besouro Suco original: Paulinho, primeiro craque pedia descaradamente, craque que ele diz deve ser o Neto, o Kleber Gladiador na seleção. Agora ele implora para o Felipão convocar o Allan Kardec. Não é estranho? Vindo de quem a gente já sabe como funcionam as coisas com ele, sem dúvida nenhuma no mínimo para desconfiar. Besouro Suco continua aqui: Paulinho, você viu a trollada que o veiaco mano do Iate Menezes deu no craque ontem no terceiro tempo ao vivo? Ele disse que um tal ex-batedor de faltas e comentarista de rachão disse que o Jadson não tinha condições de correr 10 metros. Ele continua aqui dizendo que você acha que o futebol está ficando bichístico? O gostoso do futebol é a rivalidade e a provocação sadia dentro de campo. Já se foi o tempo de Palmeiras e Corinthians fazerem um clássico mais emocionante do mundo. Lembro-me da época de Edmundo, Edilson, Ronaldo Giovanelli, Vampeta, Viola. Esses sim faziam esse clássico ficar bonito, diz o Besouro. Eu acho que dentro de campo a rivalidade é realmente saudável. Fora de campo é que não pode estar extrapolando, né, partindo para violência. Quem paga o pato pergunta: gostaria que você comentasse a atuação de Marcelo Oliveira do Palmeiras e Guilherme do Corinthians na partida. Eles não são paparicados pela imprensa, mas foram os mais raçudos do jogo de ontem. São jogadores realmente regulares, né? Eu acho o Marcelo Oliveira até mais regular do que o Guilherme. O Guilherme é um bom jogador, bate bem de fora da área, mas o Marcelo Oliveira talvez para o Palmeiras seja mais importante do que o Guilherme é para o Corinthians. Fronósio: além do Neto pedir o Allan Kardec na seleção, ontem ele pediu também o Fernando Praz. Qual a sua opinião? O goleiro merece? Com relação ao Fernando Praz, perto do que se vê entre os goleiros do Brasil, são todos de mesmo nível. Basta que o goleiro, na verdade, é uma posição de confiança, né, do treinador. Eu acho que com os que estão lá, o Fernando Praz não fica devendo muito para ninguém. O Júlio César, que é o titular absoluto mesmo, com a temeridade de não estar jogando. Lopes: Mano Menezes é o responsável por desorganizar ainda mais o time do Corinthians. Caso não consiga ao menos uma classificação para a fase final do Paulistinha, quanto tempo você acha que ele permanecerá como técnico? Com o Mano Menezes, o Corinthians brigaria para não cair na Série C do Brasileiro? Olha, não sei quanto tempo ele vai permanecer. Eu acho difícil até que permaneça. Mas o Mano Menezes, do jeito que o time do Corinthians não está entendendo o que ele propõe, não é impossível não que tenha problemas no Campeonato Brasileiro. Saci de Patinete: amigo Paulinho, me explica uma coisa. Quem tem que arcar com as estruturas temporárias é a FIFA, que só quer arrecadar, ou o Brasil, no caso nós, o povo? Abraço a você e a todo mundo que curte o teu blog, tchê. Olha, lamentavelmente, pelos contratos, a FIFA não tem que arcar com nada disso. Quem tem que arcar são as empresas donas dos estádios. No caso, os clubes ou então os governos, as federações, seja lá quem é que for dono dos estádios. Luiz Felipe: quanto ao erro do árbitro auxiliar, assistente adicional, no Rio, qual a função dele em campo? Acha que há favorecimento a um clube ou outro? A gente espera que não exista, né? Mas que o erro foi grave, o erro foi inadmissível, porque não dá para entender com tanto árbitro dentro de campo não marcar esse gol do Vasco, que foi escandaloso, né? Escandaloso, a bola entrou muito e os narradores de TV, de rádio, todos, na hora que aconteceu o gol, gritaram gol e o cara está a 2, 3 metros do lance. Não é possível que ele não tenha visto. Pode ter faltado coragem, pode ser má fé, nada está descartado. Principalmente depois do gol também assinalado a favor do Flamengo, do Elano, em que esse sim gerou enormes dúvidas. Larica: o que acha dos patrocínios do Banrisul, um banco público do governo do Rio Grande do Sul, ao Internacional e ao Grêmio? Sou absolutamente contra. Onde tem dinheiro público tem que ser gastado com
com órgãos e para o bem público, não para equipes particulares de futebol. Larica diz ainda que Gustavo Peta, do PCdoB, assumiu a vaga de João Paulo Cunha. Sérgio Dantas, Paulinho, alguma novidade sobre o caso do calote do jogador Hulk no empresário? Pelo que eu sei, continua no calote. Pelo que eu sei, o empresário ainda não recebeu nada. Mirassol 6-2. Por que você omitiu o nome do Portuga e do Bar na homenagem que você fez ao programa Estádio 97? Porque eu só falei de quem é importante. Não tem nenhuma importância no programa esse tal de Bar e esse tal de Portuga. Samuel, você vai comentar alguma coisa sobre o Roda Viva em que o jornalista Ivan Valente foi entrevistado? Eu não assisti. Honestamente não assisti. Ouvi e li algumas coisas a respeito. Sei que o livro dele é muito bom, está sendo boicotado pela mídia, porque tanto o PSDB como o PT ficam muito mal nesse livro. Até o seu Protógenes Queiroz, quem souber interpretar bem o que está escrito, também tem razões para esconder a publicação. Samuel, desculpe uma correção. Aqui ele corrige, né, o nome do jornalista, na verdade Rubens Valente e não Ivan. Chadicuí esperando Nussmann cair. Paulinho, só faltava o professor, ex-técnico de futebol em atividade, voltar para o timão. Quais são as chances? Espero que sejam nulas. Até onde eu sei, são nulas. Jackson, Paulinho, é bom lembrar a esses vascaínos que o Vasco é prejudicado por Eurico Miranda sabota o dinamite. Todo mundo aqui no Rio sabe que o Eurico, enquanto estiver vivo, vai mandar e desmandar na Federação Estadual do Rio de Janeiro. Primeiro colocou o Caixa d'Água, hoje é o Rubens. Pode ter certeza que ele fará de tudo para prejudicar o próprio Vasco esse ano, pois quem está no poder é o Dinamite. É ano de eleição na Pociga de São Januário. Olha, eu discordo totalmente da sua avaliação. Durante todos esses anos de gestão do Roberto Dinamite, o Eurico Miranda se manteve bem à parte do processo. Ele está entrando no processo agora porque está perto das eleições. O Roberto Dinamite foi um desastre como presidente do Vasco, tanto administrativamente, como também na parte da honestidade. Vale lembrar que denunciamos anos atrás, com provas, e ele nunca nos processou, que Roberto Dinamite desviava dinheiro do Vasco para paraísos fiscais. Então, Roberto Dinamite rebaixou o Vasco 2 vezes. Roberto Dinamite não consegue pagar conta de luz no Vasco da Gama. Então, a incompetência de Roberto Dinamite e a falta de transparência de Roberto Dinamite certamente nada tem a ver com o Eurico Miranda. Não estou falando nem a favor nem contra o Eurico Miranda, mas constatando apenas que Roberto Dinamite foi um desastre como presidente do Vasco da Gama. Chegamos ao final de mais um blog do Paulinho no YouTube e, como sempre, agradecemos a audiência, agradecemos a participação, ao desejo de contribuir de todos vocês para que esse programa cada vez mais se consolide na internet brasileira. Muito obrigado e até a próxima!